Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aulinha e mais uma vez daquelas mais rápidas. Hoje a gente traz aqui um ponto bem específico, muito importante e que o código não ajuda muito a gente a entender a matéria. Isso porque, na minha compreensão, a norma ficou ali um pouco bagunçada dentro do código por uma tentativa de subdivisão dela em vários dispositivos. Eu estou falando da necessidade que o exequente tem de requerer a intimação de terceiros que possam ser direto ou indiretamente impactados diante da penhora de um bem do executado em razão de uma relação jurídica existente entre esse terceiro e o executado com base naquele bem que foi penhorado. O código passado era muito sucinto nisso e esse código tentou aprofundar, inclusive incorporando algumas questões que a jurisprudência já vinha tratando. E aí o código fez muito bem tentar identificar quais são essas situações, trazer esse pessoal, dar ao conhecimento do que está ocorrendo no processo com aquele bem que irá impactá-lo, para que então esse terceiro possa adotar as medidas que entenda necessário contra o devedor, entrando com ações judiciais ou até mesmo pedindo ali algum tipo de providência dentro do processo de execução em situações específicas que podem ser admitidas. Essas relações, pessoal, são as mais variadas. A gente tem um rol, na verdade a gente tem 3 artigos, cada um com um rol, deveriam ser coincidentes, acabam que não são, e eis aí um dos principais problemas. Mas quem são essas pessoas? Vamos primeiramente citar. Você tem aquelas pessoas que são impactadas porque têm relação com o executado, seja de garantia, penhor, hipoteca, anticrese, uma alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e venda, direito de superfície, enfiteuse, concessão, é um coproprietário, titular de construção base, titular de laje, a sociedade no caso das cotas sociais, a União, Estado e município no caso de bens que são tombados. Então são ali situações que geram sem nenhuma dúvida o interesse jurídico desse terceiro de tomar alguma providência em relação à penhora e à possível expropriação do bem que vai ocorrer diante disso. Bem, qual é o problema? O Código previu essa matéria em 3 artigos no CPC. Primeiramente, nos artigos 799 e 804, há uma lógica relação entre esses 2 artigos, embora divididos aí por alguns outros, mas que o 799 narra a situação e o 804 vem dizer qual é a consequência da não obediência desse dever de requerer a intimação do terceiro, que no caso vai ser a ineficácia daquela expropriação em relação ao terceiro. Logicamente isso precisa ser analisado caso a caso, qual é o impacto, qual é a consequência, mas há essa relação. Como se já não fosse suficiente trazer esse dispositivo em 2 artigos, há um outro tratando lá do procedimento de pré-alienação, dos atos preparatórios do leilão judicial, que é o artigo 889, que o Código vai trazer mais uma vez referência a essa matéria com a exigência de intimação desse terceiro. Bem, pessoal, já era fácil de perceber que era muito difícil você manter uma lógica muito linear em 3 artigos. Tanto que mesmo considerando a redação original do CPC de 2015, nós já temos diferenças, situações, hipóteses que estão contempladas em um desses artigos e não está contemplada no outro. Como se não bastasse, o Código passou por uma reforma onde incluiu lá as relações jurídicas decorrentes do direito de laje, e aí só fizeram essa alteração no artigo 799 e não trataram nos outros artigos. Ou seja, há esse problema. Qual é o rol? Quem eu tenho que intimar? Será que eu só preciso intimar na situação específica de cada um dos artigos, olhando as hipóteses? E aqui a gente tem que dar um mérito ao professor Rodrigo Mazei, que
logo no começo, né, logo que o código entrou em vigor, se não me engano, um pouco antes até disso, ele percebeu a incongruência entre essas normas e sugeriu, então, que esses 3 artigos fossem interpretados como um bloco normativo, concepção que depois foi incorporada por vários doutrinadores. Essa ideia resolve muitos problemas. O primeiro deles é qual rol eu devo considerar. Ou seja, aquilo que esteja em qualquer um desses artigos deve ser considerado como estando em todos. Então, por exemplo, algumas incongruências que podem aparecer, como por exemplo, o fato da referência à intimação da sociedade empresarial, do titular da construção base ou do titular de laje, que só consta no artigo 799, eu vou considerar que eles também estão presentes no artigo 804 e no artigo 889. Por outro lado, a referência ao coproprietário, ao credor com penhora anteriormente averbada e à União, Estado e Município, no caso da alienação de bem tombado, que só está no 889, eu vou considerar como se ela estivesse escrita no artigo 799 e no 804. Essa é a melhor solução, sem dúvida. Isso é uma correção que a doutrina vem fazendo. A jurisprudência ainda tem sido muito discreta nesse ponto. O STJ não tem nenhuma manifestação a respeito da matéria, mas essa é, sem dúvida, a melhor forma de interpretar. Tanto é assim que, na minha opinião, os 2 grandes eventos que congregam ali processualistas e que tentam interpretar, que é o FPPC e o CJF, nas jornadas de direito processual civil, possuem anunciados nesse sentido. No FPPC a gente tem o enunciado 447, que fala da necessidade de intimar do bem penhorado a União, o Estado e os municípios, e nas jornadas de direito processual civil, os enunciados 150 e 154, que vem ali no mesmo sentido, um referente ao direito de laje, o outro referente ao coproprietário. Pessoal, isso é muito óbvio, isso para mim é de fácil compreensão. Já imaginou? Imagine a situação como seria estranho. E aí já entrando para o próximo tópico desse problema, que é qual o prazo que precisa ser obedecido. No caso do artigo 889, ele diz que eu preciso intimar com 5 dias antes da efetivação da alienação. O coproprietário só está nesse artigo. Aí imagina lá, você é o coproprietário, só vai ser intimado nesse momento. No momento 5 dias antes da alienação, um prazo exíguo para tomar qualquer tipo de providência. Talvez essa não seja a melhor ideia. Outro problema, esse artigo 889 só fala da alienação judicial, do leilão judicial. E se o bem for adjudicado? Eu não vou ter nenhum tipo de proteção no caso da adjudicação? Não faz sentido, eu tenho que ter a mesma proteção para a adjudicação. E aí, pessoal, vem esse segundo conceito, e esse mesmo a doutrina, tendo enfrentado o tema, ainda não está tão claro. Quando é que eu vou ter que realizar essa intimação? Se eu vou lá pelo 799, a gente vai perceber que ele está tratando da matéria junto com as regras da petição inicial do processo de execução. Então, pela lógica, o exequente deveria apresentar esse requerimento já com a sua petição inicial. Ocorre, pessoal, que salvo na hipótese de o exequente já indicar um bem à penhora na sua petição inicial, o que a gente sabe que nem sempre ocorre, a penhora vai ocorrer no momento futuro. Então, quando é que o exequente deve requerer essa intimação? Tão logo tome conhecimento daquela penhora. Se for uma penhora de um bem indicado por ele, ele já indica o bem requerendo a intimação, sabendo daquela relação jurídica. Se não, quando é intimado, ele faz esse requerimento. E um segundo ponto que a gente precisa destacar é o do 889, que eu tenho que intimar nas vias, 5 dias antes da realização daquele ato de expropriação. Bem, aqui eu teria 2 conselhos. Um conselho para quem vai julgar, de entender que qualquer das intimações é suficiente para considerar a regularidade do fato, já que a norma está posta dessa forma. Para os advogados, a melhor orientação é que requeiram a intimação
o quanto antes, na data mais próxima possível. Você tem que permitir que essa comunicação, essa intimação seja feita em tempo hábil para que aquele terceiro possa adotar as providências que entenda cabíveis. E aí, pessoal, nós vamos ter que priorizar momentos mais próximos à realização da penhora. E eu fiz logo no início da penhora, preciso renovar esse requerimento de intimação na véspera da expropriação. Aquele advogado mais cuidadoso que quiser pecar pelo excesso de cuidado, já que esse tema é um tema ainda muito nebuloso, melhor que o faça. O juiz, então, decide se defere ou não essa nova intimação e você fica tranquilo. Eu acho desnecessário. Feita uma vez a intimação, passa a competir ao terceiro acompanhar o andamento desse processo para adotar as providências que julgue necessárias. Tá certo? Então nós temos esses dois pontos. Bloco normativo, na compreensão das hipóteses e definição do melhor momento para requerer essa intimação. A orientação geral, até por cooperação processual, é que isso seja feito o quanto antes, garantindo um tempo hábil para que o terceiro possa agir. Então, pessoal, nessa outra abordagem mais rápida, um tema bem importante, como a gente viu, meio bagunçado no código, mas vale a pena o estudo. O ideal talvez seria, aí, até uma proposta de modificação, aprimoramento futuro, seria no sentido de que se tivesse uma única norma com vários parágrafos prevendo a consequência da não intimação, que é a inefetividade daquela alienação em relação ao terceiro que deveria ter sido intimado e com outros desdobramentos, como por exemplo o do prazo. Nós ficamos por aqui, estudem, aprofundem esse estudo, é bem interessante e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Até mais, pessoal!